Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente de direito. Nós hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para todos nós, que é a redução de dano. Para quem não sabe, a doutora Ione, que vai ser apresentada pela Paula, trabalha com uma abordagem diferente no uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas. Boa tarde a todos, pessoal. Ione, amiga querida, pessoa maravilhosa, de nossa mais cara amizade. Ione Monteiro é psicóloga, ela é especialista em compulsões e orientação familiar e sistêmica. Eu queria já iniciar te dando os parabéns pelo Dia do Psicólogo, que foi dia 27, então fica aqui nossa homenagem aos psicólogos, os nossos parabéns, né, porque é uma profissão maravilhosa aí, uma luta muito bonita. Acho que hoje em dia a humanidade não viveria sem os psicólogos, né? Hoje, mais do que nunca, a gente precisa deles. Minha filhotinha está estudando, parabéns para ela também. Ione atua na área como redutora de danos e nós vamos falar hoje sobre a questão da redução dos danos, tendo em vista que recentemente foi aprovada a política de saúde pública e de direitos humanos, que foi considerada que a redução de danos deve integrar essas políticas públicas todas. E aí, Ione, eu começo te perguntando, então, o que é a redução de danos? Então, bom demais estar aqui com vocês e é gostoso ver que esse programa deixa a gente à vontade para falar, né? De uma forma que seja entendida por todos. Né? A ideia é essa. Exatamente. Então, a redução de danos, ela me pegou, né? Há mais de quase 40 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com usuários de drogas, então eu acompanhei, na ocasião, começou o consumo abusivo de crack, né? Foi a época que chegou o crack, e eu já tinha ouvido falar na Europa, né? O que é redução de danos? Né? Começou com a AIDS, usuários de drogas injetáveis. Então, para diminuir a contaminação, o que eles pensaram? Se a gente ensinar, limpar a seringa, não compartilhar, né? Não compartilhar determinados objetos, isso pode reduzir o quê? A infecção por outras doenças. Porque a questão do abuso de drogas já é um problema de saúde pública mundial, né? Se pensar que 75% das ocorrências em pronto-socorros do mundo está ligado ao consumo de álcool. Né? Então nós vamos falar de drogas, vamos colocar todas elas. É engraçado que uma vez eu assisti um documentário na época da Cracolândia lá de São Paulo. E tinha um psiquiatra lá, doutor Palhaço, que ele se autodenominava. Ele falava: não adianta nada a proibição de droga pelo seguinte: aqui a maioria dos viciados é viciado em álcool. Porque chega um momento o mantenedor dele na rua é o álcool. Que chega um momento que ele não dá conta nem de comprar a droga mais barata que tem ilícita. Então, ele parte para o álcool, que ele supre parte da necessidade. E é uma ilusão quando você fala em valores, né? Em valores, porque mesmo entre as drogas ilícitas, há um mercado, né? Tem uma classificação. Você pode comprar desde uma pedra de R$5 até de 50. Depende do que você está buscando. É igual, você pode comprar uma cachaça de qualidade, uma Salinas, uma Havana, que é reconhecida, e pode comprar uma outra menos uma dessa de R$3. A vitulinha. Isso. Né? Então, quando se fala de drogas, Flávio, eu vejo que um problema muito grande são os formatos em axiologia, né? As pessoas com poucas informações, elas acham que elas entendem tudo sobre tudo. E não é bem assim, porque drogas começam desde a infância. A primeira droga que nos é apresentada são os medicamentos, que começam dentro da sala do parto. Né? Já pinga um colírio, já põe um remédio ali, né? Aí sai, depois a ingestão de açúcar, ou então o leite artificial. Então, quer dizer, nós estamos tendo contato com substâncias que alteram o nosso comportamento, o nosso corpo, desde criança. O açúcar mesmo, tem determinadas crianças que você vê o comportamento dela antes de usar o açúcar e logo depois Principalmente de usar. se é uma criança que não tem o hábito, né? Exatamente, eu até estava brincando que outro dia uma pessoa falou assim: por que de acho não serve os doces primeiro nas festas de criança? Né? Serve na hora de ir embora, quem vai pegar a criança? Pra eles gastar energia.
É a gente quando chega em casa. Exatamente, Flávio. Então, por exemplo, vamos pensar em redução de danos de açúcar. Quando você toma consciência que tudo tem açúcar, que tudo, né, que você está consumindo muita coisa com açúcar, você vai pensar, ó, vou abrir mão do açúcar nisso aqui. Vou abrir mão. Isso é reduzir danos. Eu não vou deixar de consumir o açúcar, né? Tem pessoas que escolhem não parar de consumir, tem outras que escolhem parar de consumir. Mas eu vou controlar o meu uso de açúcar. Então eu vou usar uma vez na semana, eu vou guardar para usar quando eu quiser comer uma torta mais saborosa. Então, se a gente for pensar, reduzir os danos começou com uma questão séria de saúde pública, porque além da dependência de droga injetável, a pessoa ainda desenvolvia outras doenças e transmitia essas doenças por compartilhar seringas. Então, aí você começa a ver que se você ensina como usar o limite do seu uso, isso reduz danos em outros atendimentos. Aí a primeira pergunta que eu te falo, porque eu sou da fase mítica do combate às drogas. Uhum. O primeiro mito era o da falácia da bola de neve. Se você Porta de entrada. se você provar um baseado, você daqui a pouco tempo, o baseado você vai passar para cocaína você vai passar para droga, e outras drogas você vai perder toda a sua autonomia, você vai virar já um escravo da droga. Não tenha dúvida que começa com uma droga, igual eu acabei de falar. A primeira talvez seja o açúcar. Ou, por exemplo, o que a gente vem acontecendo na atualidade, que é a medicalização do comportamento infantil. Hoje, o que a gente vê tem criança que fala, mãe, eu sou a única que não toma remédio na minha sala. E crianças de 4, 5, 6 anos sendo medicadas porque tem um comportamento que não cabe, né, de criança que não cabe na sala de aula, que não cabe nos ambientes fechados, né, porque a infância ela foi sendo cercada, sabe? Então, a gente pode pensar que o começo, o Samitiba, que era um grande psicólogo, escreveu um livro... Eu lembro demais dele. Ele era um educador. Ele já falava isso, o namoro com as drogas, com o comportamento, ou com o não sofrimento, começa na infância. O simples ato de você dar um medicamento infantil, não, começou com a febrícula, vou dar um remedinho. Ali você já está acostumando a criança que ela não pode sofrer, que ela não pode viver nada que seja ruim para ela. Então, não pode se frustrar. Aí, quando você não deixa a criança se frustrar, ela começa a ter um comportamento desafiador. Ela não aceita limites. Né? Aí o que eu vou ter que fazer? Ela tem o TOD, é o transtorno de opositor desafiador. Então nós vamos medicar. Então a gente está tendo muito, quando eu falo esse axiologismo, é que as pessoas ficam em busca de causas físicas, orgânicas, e se esquecem do contexto que nós vivemos. Numa sociedade que valoriza o uso de drogas o tempo inteiro, né? Você vê que a questão do álcool conseguiu proibir propagandas de bebidas alcoólicas até 22 horas, com teor alcoólico acima de 11%. Mas abaixo pode passar a qualquer hora do dia. Ou seja, a cerveja está liberada para você ver na televisão o tempo inteiro. E no final, o que a propaganda fala? Consuma com moderação. Se beber, não dirija. E isso é redução de danos. Sim. O que eu acho interessante, isso é o seguinte, em determinados países, da Europa principalmente, as crianças bebem vinho habitualmente desde cedo. E não há uma projeção de... Nós sabemos, porque aí você vai ter que estudar o meio ambiente, porque não é só o consumo. Muitas vezes tem um autor, ele é um neuropsicólogo, Cauart. Ele escreveu 2 livros muito importantes, Um Preço Muito Alto e Drogas para Adultos. Então ele traz essa questão. Nós ficamos muito focados nas drogas, mas esquecemos do ambiente, do contexto que a pessoa vive. Então, se a droga é consumida de uma forma saudável, ritualística, né, com moderação, isso vai criar um ambiente, vai ter conexão. Uhum. Tá? Porque o que leva a um consumo disfuncional é a falta de conexão. É o sujeito isolado, que ele pegou até o estudo do Alexander Bruce,
que ele viciou os ratinhos lá em determinadas drogas e depois tirou, entrou em abstinência e voltaram os ratinhos. Um ele pôs numa gaiola, com outros ratinhos, com brinquedos, com serragem, com comida, com droga e água. O outro ele colocou numa gaiola sozinho, com comida, droga e água. O que chegou na Ratolândia, vamos dizer assim, não foi atrás da droga. O que estava sozinho foi para a droga. Pois é, aí é uma coisa que alguns psicólogos colocam que você tem que entender. Eu não sou psicólogo, não, tá, gente? Mas eu já trabalhei muito com a Ione, e a Ione já deu curso para nós em relação a abordagens de excesso e de. Uso disfuncional. Isso. Que o meio ambiente, eu até esqueci o que eu ia falar, que o meio ambiente altera completamente. O estudo que eu vi foi de veteranos da guerra, que enquanto estavam lá usavam muita droga e a hora que voltaram... Apenas 20% que continuavam usando. E aí, estava falando que você tem que, o cara, quando tem âncoras familiares e de contato, social, ele é menos suscetível ao a vício. dar continuidade ao uso e o abuso. Né? Então tem a ver com o que a pessoa busca. Geralmente, dá para falar ou cada um é uma coisa? O que a pessoa busca quando está... Exatamente. Cada pessoa traz uma experiência, igual você falou. Tem criança que começou a usar cedo e vai até o fim da vida. Usando e talvez nem tenha problema. E é possível usar a vida inteira e não ter um ter problema, viver normalmente. Exatamente. Sem a bola de não neve. abalar. Sem a bola de neve. Agora, tem gente que já nasce querendo experimentar de tudo. Se falar que aquela planta... A própria... Eu lembro uma vez uma entrevista da Vera Fischer, quando o caso dela de abuso de cocaína ficou em evidência. Ela falou, olha, desde pequena, uma entrevista com a revista, ela falou, desde pequena falava que aquilo ali tinha veneno, eu fui lá e comia, ninguém pode. E eu sempre fui como é que são as coisas, né? Cada pessoa é de um jeito. Eu sempre fui medrosa, falava assim, aquilo ali eu não ia. Eu acho que é até a questão fisiológica que eles falam que é igual a pecinha do quebra-cabeça, né? Tem gente que encaixa aquela pecinha e vai, tem gente que a pecinha Outro dia um não paciente encaixa. entendeu quando eu expliquei pra ele que a mãe dele vai melhorar, ela teve internada e tal, com pneumonia, um monte de coisa, mas que ela vai voltar a beber. E Porque aí a fala pessoa- dela toda já estava ali embutida, mesmo ela tendo várias sequelas. E ele gosta de praticar esportes radicais. Aí falou, mas ela vai morrer. Eu falei, eu sei. Ele, você tem razão. Ninguém vai me tirar de ideia de praticar aquilo que eu gosto, que me faz bem, que me dá prazer, pela chance que eu tenho de morrer. Porque senão você vai viver frustrado. Então, tem pessoas que realmente vão paralisar a sua vida por determinadas questões. Ó, isso eu não uso mais, né? Você levou um susto, então isso aqui não cabe mais na minha vida. E qual que é o limiar? Qual que é o que a gente tem que olhar? É uma... Quando tá demais? Pois é quando você perceber já nos pequenos deslizes. Porque o que eu percebi, Paulo, como eu trabalho há muitos anos, principalmente com os familiares, porque uma das coisas que me chamou a atenção quando eu comecei a trabalhar com usuários disfuncionais de drogas, dependentes químicos, foi que a família precisava de mais orientação do que eles. Eles sabem tudo sobre droga. Né? É igual aquela pessoa que aprecia um vinho, ela vai fazer um curso sommelier para entender tudo sobre o vinho. Então, aquela pessoa que usa mesmo a droga ilícita, ele vai atrás de informação, o que é bom, o que é ruim, não, tô doido demais, o que pode fazer para baixar. Então, eu percebi que eles tinham muito conhecimento, o próprio usuário, mas o familiar não. E às vezes o familiar interferia de uma forma negativa. Então, por exemplo, se você chega já na ameaça, não me diga que você usa droga. Ué, já me contou que eu não posso falar nada. Né? Se eu classifico que, você está fumando maconha, devia estar bebendo, então ali você já põe opa. Sendo que a gente não tem conhecimento. Hoje nós temos muito mais conhecimento. Igual, por exemplo, hoje falando da maconha. Hoje a gente sabe que a cannabis, né, que é a planta, ela tem função medicamentosa, porque se descobriu o sistema endocannabinoide. Nós produzimos canabinoides. E às vezes a disfunção desses canabinoides, essa planta, determinados extratos, determinadas coisas vão fazer
com que o nosso corpo funcione melhor. Então já quebra aquilo tudo de que é uma porta de entrada, que usa uma droga, depois vai procurar outra mais forte. Não existe isso. As pessoas buscam uma droga que te trazem o bem-estar. E pode acontecer dela experimentar todas e ficar naquela primeira, porque foi a que foi melhor Foi para a que ela ela. mais gostou. Ou então ela larga aquelas todas, porque aquela ali me fez melhor. E quando se fala de funcionamento, eu não posso dizer para você o que funciona melhor para você. É você que vai me dizer. Eu posso dizer que você tem um comportamento que me incomoda. Então você pode estar achando assim, eu tô tomando, né? Tem gente que toma remédio para emagrecer. E fica assim, você já deve conhecer Já. um monte de gente que fica assim, né? Anfetamina. Exatamente. Você vai chegar para essa pessoa e falar, você está me incomodando. Isso aí é o remédio que você está tomando. Agora, se você souber que é cocaína, tá usando cocaína, não tá dando nem para confiar naquela pessoa. Você percebe que às vezes a gente faz uma distinção equivocada sobre as drogas. Eu sinto muito isso, porque é o seguinte, eu sou diabético tem mais de 30 anos, tá, gente? Então é o seguinte, meu endocrinologista já falava comigo assim, não dá satisfação para ninguém, porque você tem que conversar comigo. Porque tudo que você come vira açúcar. Mas não obstante, mesmo nas épocas que eu estou controlando minha glicose com insulina, eu como um bombonzinho, sempre tem um. Você não é diabético? Você está comendo doce? Então, você pode? Então, aí eu olho e só falo, eu posso comer tudo, eu já combinei com o meu endocrinologista, que inclusive ele fala, a redução de dano dele é mais ou menos isso. Fala assim, Flávio, primeira coisa, qualquer estresse que você tiver vai aumentar a sua glicose mais do que o doce que você comer. Então, a pessoa quando chega te cobrando, achando que está te fazendo favor, ela está te estressando, está subindo sua glicose. Exato. E outra coisa, você pode comer o que você quiser no dia, desde que a sua refeição, as suas principais refeições, sejam num prato de sobremesa. Você comer só aquilo em cada refeição, você controla a sua glicose toda. Agora, você pega o Big Mac, aí depois pega uma casquinha, aí depois pega um refrigerante, pega tal, nem a insulina vai te E tem pessoas que dão conta de funcionar com diabetes, com a glicose lá mais de 500. Eu já atendi uma pessoa que eu ficava assim, meu filho, você tem que se entregar lá para o Hospital das Clínicas para eles te estudarem. Isso é um caso de medicina, porque a glicose todo dia estava mais de 500. E a pessoa bem? E tirou carteira do AB de primeira, sabe? Excelente profissional. Aí a gente começa a questionar todas essas coisas, né? Então falar o que é bom, o que é ruim, é muito relativo. Particular. É muito particular. Eu lembro de sua tia Cláudia, na época eu fumava. E ela falou, você tem que parar de fumar por causa da sua diabetes. Então, ela é médica. Aí eu cheguei e falei assim, Cláudia, eu não quero parar de fumar. Aí eu escutei a coisa que mais me marcou na minha vida. Ela falou, você é covarde. Uhum. Aí eu, tomou uma dessa. Eu falei, por quê? Eu falei, porque você sabe que você tem que parar, você quer parar, mas você sabe que vai te custar um esforço muito, muito grande. Uhum. Então você fala que não quer parar, porque aí você não entra com conflito. Sim, mas isso marca, mas você tem que entender também que não é covardia. Uma pessoa não é covarde porque ela vive uma disfunção, porque ela tem uma compulsão por alguma coisa. Ela está doente. Aí ela precisa se olhar e falar, eu preciso me cuidar. Sabe? Eu já tive fase de abuso alcoólico, né? Eu tomei consciência, depois que eu tive uma depressão, eu tomei consciência que eu não posso brincar com álcool. Então hoje o álcool para mim, ele é perigoso. Eu encaro ele como uma coisa perigosa. E cada então tem eu faço uma droga consumo, exatamente diferente. Risco. Por exemplo, maconha nunca me pegaria. Agora uma anfetamina eu poderia pegar. Exatamente. Vai depender de como que você funciona, o que te faz bem. Eu lembro uma ocasião, minha mãe comia doce todo dia, e ela fez uma promessa que não ia comer doce. Ela adoeceu, a olhos vistos, ela ficou assim, eu falei, mãe, você vai morrer. Irritada, né? Vai tomar água, volta a comer doce, toma água, já que você quer fazer promessa, porque ela detestava tomar água. Toda bebida que mamãe tomava era adocicada. Toda. Ela nunca gostou de tomar. E viveu até os 91 anos. Tá bom demais. O que matou ela foi
uma fratura de fêmur, não foi Não foi o doce. Nunca teve problema com glicose. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Todo excesso é negativo, excesso de trabalho é negativo. Você conviver com workaholic é fácil? Não. Né? Quando que você sabe que Não mesmo. Então, todas as disfunções, elas vão ter uma afetação. Então, o que a gente faz? Então, quando a gente fala em reduzir danos, é reduzir esses danos. Tá, se é assim, se é workaholic. Tá, mas nós vamos viajar hoje e nós vamos começar pela viagem. Vamos viajar com calma. Nós não vamos chegar em 6 horas, nós vamos chegar em 12. Nós vamos parar nos lugares. Nós vamos observar o caminho. Então, você começa a reduzir aonde você pode. Então, hoje, quando a gente vê, porque, por exemplo, eu mesma fui acusada muitas vezes de estar fazendo apologia ao uso da droga. Ah, e vai continuar sendo. Por quê? Porque quando eu atendi os pacientes de crack, eles vinham tomando tanto de remédio, tanto de antipsicótico. Na época, só quando eles entravam em crise, em surto, mandavam antipsicótico. Só que eles não tinham psicose. Era temporário. Era em função daquele abuso. Aí eu comecei a perguntar, o remédio funciona? Você não tem vontade? Não. O que funciona? Ah, só quando eu uso maconha. Então use maconha. Aí eu comecei a pesquisar se já tinha estudo sobre isso e comecei a descobrir, inclusive aqui no Brasil, esse estudo começou lá na década de 90, no Hospital das Clínicas com o doutor Dartil Xavier. Né? E eles começaram essa pesquisa, foi proibido, porque o usuário tinha que entregar a maconha para ele deixar de usar o crack. Na época conseguiram provar com um grupo bem pequeno, mas 70% tinham parado de usar o crack com o uso da maconha, e desses, 80% desses que pararam de usar o crack, pararam também de usar maconha depois. A redução de danos, ela não é contrastante com a abstinência total, Flávio. Ela pode até levar a pessoa a abstinência total. Só que eu acho isso uma utopia. Mas você teria que parar de usar café. Por exemplo, me tira o café, me tira tudo. Aí você bateu num ponto que é o seguinte, quando eu fumava, eu estava tentando parar sozinho, eu fumava 4 maços de cigarro por dia. Eu falei assim, eu vou fazer uma programação, porque eu não cheguei nos 4 maços por dia de uma vezada só. Uhum. Esse mês eu vou fumar 3, daqui a 2 meses eu vou fumar 2, depois 1 e depois... Mas eu não dava conta nem de fazer essa redução, porque um dia eu fumava 3 maços, no outro dia eu fumava 5 para compensar a redução. Então, às vezes, por exemplo, talvez essa programação não funcione, mas, por exemplo, reduzir os locais. Isso é provado, que a redução no consumo de cigarro aumentou quando se começou a proibir o uso em locais públicos. Porque aí você gera uma ansiedade na pessoa. Não, porque se você vai fumar, você vai ter que sair. E isso pode fazer... agora não vou não. Entendeu? Então, houve uma redução no uso. Isso é redução de danos. Então, a pessoa não vai querer parar de fumar, mas pelo menos a fumaça dela não está adoecendo o outro. Isso é reduzir danos também. Uhum. Então, a gente pensar que reduzir danos é sempre em relação ao próprio sujeito e em relação ao meio que ele vive. Sabe? Então, é preferível, às vezes, ele usar uma outra, né? Porque teve uma época que não tratava com medicamento, é redução de danos. Trocava uma droga por outra. Mas o medicamento alopático, ele é seguro. Para quem? Sendo que as pessoas, por exemplo, o Rivotril. O Rivotril é uma droga que deveria ser usada 1 mês e meio, 2. O povo usa a vida inteira, né? 10 anos, 40, 50. Tem um monte de medicamento que é para ser usado temporariamente até você reeducar seu organismo. Por exemplo, remédio para emagrecer. Você vai tomar a vida inteira? Não, você toma um período enquanto você faz a dieta para reduzir a ansiedade. Para parar de fumar também. Tem bupropiona que você pode tomar e tal. Mas aí você vai fazendo todo o processo junto. Mas você vê que as pessoas vão dando continuidade. Aí tira da bolsa. Não, toma isso aqui, esse bom para você. Teve um dia que eu estava numa... presenciei... Remédio para dormir, esses trem analgésico e tal. Se você falar assim, eu quero, aparece 20 para você tomar na hora. E sem o constrangimento de estar oferecendo alguma coisa, pode até te matar. Você sabe que hoje eu tenho mais preocupação com as pessoas que tomam medicamento e bebem do que quem usa crack e cocaína, porque o crack e a cocaína, em 72 horas o corpo dela vai estar livre.
Quem toma medicamento e bebe está danificando o fígado, o pâncreas, o rim. E que de uma hora pra Essa outra- questão do crack, você me falou isso, você me despertou uma dúvida. A gente sempre ouve falar que quem entra pro crack nunca Quem mais fumou sai. crack já Existe viu. isso. Não. A E primeira para- ou a e- segunda o vez. axologismo. É o axologismo, por isso que eu tô te perguntando. axologismo. E que também Né? o crack você vicia na primeira vez que você Não, usa e não, nunca mais é- vai ficar livre Foi daquilo. aquela questão que ele trouxe. Se a pessoa encontrou A liga do... a liga encaixou, com aquela assim, coisa, é igual te falar. Menina, você tem que tomar cachaça com cipocravo. É pegar um trem bem azedo, né? Com boldo. Se você tomar e sentir um bem-estar, ótimo. Mas se você tá dificilmente você vai para isso. É engraçado. Você que não fuma, você acha que você vai... Ah, será que você Não. vai fumar? Isso aqui fica fedendo, sabe? Então, não existe essa coisa da substância que provoca. Se fosse assim, todos os soldados que estavam nas guerras iriam voltar e continuar usando. É o que você trouxe. Por que eles não continuaram usando? Né? E drogas muito mais potentes, como a morfina, a heroína, que tem um poder de dependência física muito maior do que o crack. Sabe? E outro erro que fala, o crack é uma droga barata. Não, gente, droga barata é álcool. Não é barato por quê? Como ela dura um minuto e meio, no máximo, efeito, e vem muito rápido, Tem que usar 1 milhão tem que de usar vezes. muito. Sabe? Então, existem muitos equívocos sobre droga. E com quem que a gente vai aprender sobre isso? Com quem usa. Engraçado que... Porque uma coisa é você testar cocaína, crack no laboratório, num ambiente todo protegido, uma droga de qualidade. Outra coisa é o que está na rua. Você disse até uma época, você comentou comigo que dentro dos presídios o pessoal estava morrendo. Uma droga, você lembra o nome? Ketamina, Não sei né? o que, Ketamina. Ketamina. É As pessoas No presídio, pareciam mortas. estavam morrendo Por muito. exemplo, do vocês presídio. sabem que essa droga, ketamina, é um anestésico de cavalo, né? É um anestésico. Parece que secam ela e cheiram. E ela hoje está sendo usada em tratamentos de transtornos psíquicos graves, como depressão, que já foi usado todo tipo de medicamento, mas como? Dentro da clínica, dentro do hospital, assistido pelo médico, a dose segura. Né? Hoje está falando muito do uso de psicodélicos, o uso de medicina natural indígena, sabe? Eu já tive a oportunidade de participar. A gente tem que entender que esse uso, ele tem que ser monitorado, ele tem que estar num ambiente onde que as pessoas entendam o que acontece com você. Porque o que eu estou vendo é isso, é um comércio. Porque cheirar rapé é bom, já estão vendendo rapé, já estão fazendo ali, sabe? Mas sem saber o que aquilo provoca. Porque tem muita coisa a respeito do ser humano que a medicina, que a ciência ainda não comprovou. Tipo, está começando, mediunidade, expansão consciencial. Então as pessoas se drogam, mas não querem entender o que acontece com a consciência dela, com as percepções dela. Isso tudo tem que ter atenção. Então, quando a gente fala em reduzir danos, é para que tenha segurança. Não existe prevenção primária. Eu lembro de uma vez dando palestra para crianças, e aí o menino falou, Tchê, 9 anos. Minha mãe fala que droga é ruim, mas se meu amigo fala que é bom, o que eu faço? Vou acreditar em quem, né? Eu não vou acreditar em ninguém, eu vou querer ter a minha experiência para saber. Então, não adianta demoniar as drogas. Você tem que mostrar para a criança, para o adolescente, o comportamento, o que é aceitável e o que não é aceitável. Mas isso aí eu estava pensando agora, até no Trump, agora que tem acusado alguns países de permitir tráfico de drogas para lá e tal. E aí, queria pontuar a parte jurídica, que é o seguinte, a nossa política não é de esclarecimento sobre as drogas, Sim. é de repressão ao uso e comercialização das E drogas. punição, né? Isso. Repressão e Tivemos vários punição. momentos na política, né, Flávio? Porque teve quando eu comecei a trabalhar nessa área, inclusive a secretaria chamava Secretaria Nacional Antidrogas. Aí no governo, acho que foi Fernando Henrique, Já melhorou. mudou para a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Por quê? Porque a gente tem que ter essa consciência. Por exemplo, é uma hipocrisia falar de droga na capital mundial dos bares, que é Belo Horizonte. Nós temos muito mais problemas ligados ao álcool.
E uma coisa que a gente tem, não é só aqui, acho que não sei se é no mundo inteiro, mas em grande parte, é que a gente só confraterniza e se diverte se tiver numa mesa de bar. Exatamente. Se tiver álcool. Você não, são raras as comunidades que se divertem, né? Sem o uso Então, se você prestar atenção, por exemplo, em alguns países o café é considerado uma droga perigosa. Estados Unidos mesmo adora falar que o café é perigoso, o açúcar é perigoso, né? Eles fazem muito... Mas e o resto? Engraçado que inclusive teve uma questão agora recente até da troca da fórmula da Coca-Cola, não sei se você viu. Não vi não. Parece que era adoçado com xarope de milho e tem uma determinação do governo de que passe a adoçar com cana-de-açúcar, por causa dos danos à saúde que causa o xarope de milho. Não sei explicar por quê. Né? Então, isso aí nós temos que olhar o tempo inteiro na nossa vida. Alguma coisa faz bem para mim, mas não faz para você, e vice-versa. E onde que a gente se perde? Nós estamos nos perdendo de não observar o outro, não se observar. O desgaste das relações sociais. Principalmente solidariedade e de amor. Então eu tenho que prestar atenção até onde vai o meu comportamento, até onde que ele pode ir. Então, por exemplo, quando criam esse termo TOD, né, transtorno opositor desafiador, é falta de limite. Os meninos nervosos. É falta de limite. Puxão de orelha na minha época resolveu. Não vou falar assim, mas era... Mas esclarecer. O limite, agora não, na volta a gente compra. É por aí, espera. Ninguém está se frustrando mais. Mas aí, o que eu falo essa coisa da medicalização da infância. Eu, há muitos anos atrás, eu falava, gente, nós vamos sofrer com as drogas sintéticas. Por quê? Se a criança acostuma que ela tem que tomar um medicamento para funcionar, ter nota boa, aprender a matéria, quando ela chega na adolescência, que ela começa a ter acesso a outras informações, e atualmente, não só na adolescência, a criança já mexe na internet, ele já vai buscar informações sobre tudo. Sabe tudo, aí ele vê, esse medicamento aqui, é legal. É os medicamentos que mamãe toma, se eu misturar com isso aqui, eu vou ficar assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as outras fedem. Maconha fede, crack fede, cocaína fede. Né? E esses sintéticos não. E às vezes, politicamente correto, né? Às vezes o adolescente está depressivo ali e ninguém foi lá mesmo vasculhar o que ele está usando, sabe? Ou até o que ele está acessando, porque tem alguns conteúdos de internet próprio. Outro dia eu vi uma criança, não sei se vocês viram, foi internada por conta de acesso à exposição à internet. Uma criança. E ela com o olhar, com o corpo de quem estava vivendo a psicose, como se ela tivesse fumado crack uns 10 dias. Nossa. E aí? Então a gente precisa mudar esse olhar, né? Não é apontar o dedo e falar, por exemplo, eu não gosto quando fala Cracolândia, o cracudo, sabe? E aí? Eu vou falar o cervejudo? Eu vou falar o cervejudo? O vinhudo? Não, na verdade, concordo, é um indivíduo que está ali doente e tal, e a gente está utilizando uma forma pejorativa de fazer. Desqualificando aquela vida. Isso. Isso existe. Mas, ao mesmo tempo, o cara que está lá na situação, geralmente, ele não está apto a manifestar oposição a qualquer tipo de agressão a ele. Tá entendendo? E a impressão que dá para quem não é especialista é que ele não está nem aí para o mundo como um todo. Sim. Tá entendendo? E aí o pessoal fala, o cara não está nem aí para a vida dele, eu que vou estar preocupado. Isso é uma realidade também. Junto com isso, a campanha de desinformação sobre a droga. Porque eu vivi isso na minha adolescência. Vários mitos foram criados que não é realidade. Então, às vezes o palestrante vai lá e fala que droga vai acabar com sua vida e tal, blá, blá, blá. Aí o menino vai, usa droga até um período, os amigos usam até e falam, não acabou com minha vida, não. Esse cara não está me passando a informação completa e verdadeira. E o contrário também. Um paciente meu de muitos anos atrás,
Ele falou que foi um cara fazer palestra lá no colégio contra as drogas e falou que perdeu, que isso, que aquilo, que ele recuperou a vida. Eu falei... Aí ele olhou e falou assim, uai, se ele fez isso tudo e tá aí bonzinho, deixa eu experimentar também. E é igual eu tô falando, tem coisas radicais, esportes radicais, profissões radicais, que expõem ao perigo do mesmo jeito. Então tem gente que não tem medo, e você não põe medo em quem não tem medo. Eu sou motoqueiro, tem hora que eu faço merda na moto e vejo os velhos da mesma idade fazendo, que eu sei que eu não tenho 19 anos. O cara sabe também que não tem, mas a gente faz. Não é, e fala, Flávio, uma coisa simples, cinto de segurança. Eu sou a chata entre meus amigos. Porque se eu entro dentro do carro, principalmente se eu tô atrás, põe cinto. Ai, Ione, que chato. É redução de danos. Se der uma freada, se der uma balançada, você cai em cima de mim, eu que morro. Entendeu? Então eu quero ficar bem, sabe? Então reduzir os danos é isso, é olhar para mim e ter esse olhar para o outro também. Se o meu uso por isso que a gente não fala, eu evito falar de dependência química, eu ando até duvidando se é uma realidade mesmo, essa dependência fisiológica, ela é muito mais psicológica, ela é muito mais social do que outra coisa. Mas, por exemplo, o álcool, que o cara começa a tremer e isso, aquilo ali é uma dependência física? Fisiológica, ali já atingiu o físico. Já atingiu. Mas esse que já está assim... Também já está... Ele já está com a doença... Instalada, sabe? Mas aí, quando que você vê que você está ficando doente? Quando você começa a ter perdas. Começa a tremer isso, aquilo ali é uma dependência física. Começa a ter perdas. Começa a ter comportamentos que não eram usuais. Então, por exemplo, eu sempre bebi, mas segunda-feira estava lá no serviço, aí já começa a faltar na segunda. Aí já é um dano que ali o cara já tem é que um dano. falar, opa, eu tô... já minha tá vida afetando. tá afetando minha vida profissional, minha vida pessoal, às vezes, problema na aí família. no dia seguinte a esposa fala, você gritou ontem, você foi inconveniente, não, nem lembro. Entendeu? Isso aí já são sinais. Né? Porque meu pai foi alcoólatra. Aí, quando alcoólico. E ele parou, quando ele faleceu, já tinha mais de 20 anos que ele não utilizava. E eu era adolescente, tomei um fogo daqueles assim, de adolescente mesmo. Aí minha mãe caiu em cima de mim falando assim, isso é um absurdo e tal, seu pai é alcoólico, você faz isso. Aí meu pai chamou ela e falou aqui, o fato de eu ser doente não quer dizer que ele seja. Tomar um fogo de vez em quando, todo mundo toma. O alcoolismo, ele se caracteriza por você não conseguir parar de beber. Ou você bebe compulsivamente até acabar a bebida, então você vai aguentar. E você não consegue enxergar esses danos. Então, por exemplo, se eu tenho que trabalhar amanhã, mesmo que eu beba pouco, eu não vou beber. Tem algum teste que você faça assim, eu gosto de usar, sei lá, qualquer coisa. Tá. Qual que é o teste que eu faço para mim mesmo para saber se eu perdi o controle ou não? Olha, primeiro é ter uma autocrítica muito grande, então você tem que se conhecer. E quando você não percebe isso, é perguntar para a pessoa mais próxima. Né? E é lógico, você não vai perguntar para o dono do bar, porque ele não vai querer que você pare de beber. Economicamente ele tem interesse. Mas incrível que eu já vi traficante dar corretivo e usuário. Tá exagerando, né? Tá exagerando, me apareça que tão cedo. Entendeu? Porque igual eu te falei, ele percebe o dano que aquele cara vai trazer pro comércio dele. Sabe? Geralmente a gente não vê isso com álcool, com medicamentos. Por exemplo, hoje a tecnologia pode ajudar a fazer um cruzamento de dados mais eficaz. Mas para isso vai ter que acabar a corrupção nas farmácias. Porque, por exemplo, eu já atendi gente que o médico dava determinado remédio, aí ia outro médico, e quando via estava qualquer bolão de medicamentos. E a família maluca não tinha controle, porque cada vez que ia ao médico contava uma história. Então ter por isso que é importante reter as receitas, sabe? Muitas vezes você descobre que uma pessoa está em uso indevido, principalmente na área médica, por conta disso. Faz um controle das receitas, o cara usou 6 vezes mais do que... Remédios controlados, né? São controlados pela Receita Federal, pela Polícia Federal.
Então, se percebe que determinado médico, determinada pessoa está comprando em demasia, peraí. Ou ele está vendendo ou ele tá está, viciado. né? Inclusive na área médica há um cuidado de se proteger, né? A maioria das áreas afins, assim, né, profissionais, eles se protegem, mas que o consumo é altíssimo. Tá. Então, reduzir danos é isso, e você perceber, né, o seu uso disfuncional. Então, isso está afetando minha família? Olha para o olhar do teu filho. Né? Eu brincava com os meus pacientes, ainda brinco com eles, né? Principalmente as mães. Eu falo, para de chorar, senão você vira desculpa. O que você bebe? Eu bebo que minha mãe chora, que sua mãe chora, porque eu bebo. É a figura do Então coadjuvante. fica um alimentando a coisa do outro, querendo uma justificativa. E se bebe, se cheira, se fuma, se come demais, é porque está tendo algum tipo de prazer ou uma fuga eficaz ali. Então não é algo que você fala, resolveu, internou contra a vontade. Não adianta, não adianta. Flávio, eu trabalhei numa comunidade terapêutica, porque inclusive essa ideia de comunidade terapêutica surgiu para desinternação do usuário disfuncional de drogas dos hospitais psiquiátricos, porque ele era tratado como também uma pessoa com transtorno mental. E a gente via um diferencial, porque com poucos dias de não uso da droga, aquela pessoa podia adquirir até uma vida normal. Sendo que uma pessoa com transtorno psiquiátrico, né, psíquico, ela demoraria mais tempo para sair daquele quadro. Então, esse conceito começou nessa época, né? E sempre com a ideia de ser voluntário. Eu quero parar. Tanto que dos grupos que mais ajudam são os grupos anônimos, os grupos de autoajuda. Porque há uma manutenção ali de um ajudando o outro. E o princípio da redução de danos também é de um usuário ajudando outro usuário. Você acha que a internação compulsória, então, que a gente sabe que é proibida, mas ainda existe, você acha que ela é ineficaz? Ou só em casos assim, quando a pessoa está ou correndo risco de morte ou correndo risco de cometer algum crime. Tem casos que a gente vê que a pessoa está no descontrole, não é ela que está ali. Se ninguém interferir, vai acontecer isso, vai acontecer uma tragédia, como a gente já viu acontecer. E mesmo assim, recente até teve um caso, né, de jogo, parece, né? Eu já vi tantas histórias. Que motivou a menina a matar a mãe. Sim. Mesmo assim, a maioria, por exemplo, alguns planos de saúde dão só 15 dias para a pessoa ficar internada compulsoriamente, porque diz que a limpeza... a desintoxicação é rápida. E que aí se você, não adianta você deixar a pessoa internada para que ela queira parar. Tem que ser uma coisa que brote dela. Na hora que ela começa a melhorar, você pode começar com pequenas intervenções, igual eu falei que eu fiz recentemente. Tem um conceito também de terapeuta que chama Open Dialogue. Quer dizer, a pessoa teve uma crise, então a comunidade abraça. Porque é muito difícil, por exemplo, um alcoólico entendi a briga da sua mãe, porque é como se na visão dela, você você ia motivar seu pai a voltar a beber. Não, eu acho que ela tinha medo de eu. Não só isso, mas tipo assim, vamos dizer... Perdeu o controle vai que o Vitório vai achar que agora ele tem um companheiro para beber, tá orgulhoso do filho beber, entendeu? Porque quem convive com as pessoas que fazem abuso, nós criamos um monte de fantasias a respeito. Então, a primeira ideia, vou tirar todas as drogas de casa. Cara, não adianta. Joga tudo fora, joga as bebidas tudo no ralo. Não adianta, tanto que eu troca sempre ensinei. Troca o telefone para ninguém achar a pessoa. Achou a droga, seja álcool, qualquer outra droga, põe à vista e fala, eu vi que você está usando. Mas não joga fora, não. Porque a pessoa vai ficar louca. Qualquer coisa, por exemplo, se eu jogar sua comida fora, se eu jogar alguma coisa fora, você não vai ficar invocado? Além de ficar invocado, você fica numa noia, né? Alguém achou, me pegaram e eu, vou ser punido. Qual que é a consequência que vai ter disso? Então, às vezes, a abordagem, ela é muito mais danosa do que a própria droga. E aí leva o sujeito a querer usar a droga para poder aliviar aquela abordagem. Se você jogar fora, a pessoa vai sair e vai comprar de novo. E vai correr risco de novo. E vai gastar um dinheiro que às vezes não tem. Uma coisa que me impressionou muito, nós temos um cliente
que graças a Deus ele saiu disso, mas ele ficou muitos anos usando com muito uso de álcool. E aí um dia a mãe dele me contou que todos os dias ela saía de manhã e deixava uma nota de R$ 50 para ele, para que ele não tivesse que roubar. Então ele tinha aquele dinheiro, era o dinheiro que ele usava para comprar, né, e beber o dia inteiro. Chegava o final do dia, ele estava morto, caía, dormia. E era a forma que ela tinha de controlá-lo para que ela ele achava, né? Mas na cabeça dela, Não, então ela reduziu um dano, isso. que é ele sair, arrumar uma confusão e porque ela se eu não Você deixar, entendeu? se eu Às não vezes deixar o dinheiro para ele vai sair, vai querer arrumar de algum outro jeito e vai dar Os merda. casos que eu acompanhei era assim, a mãe levava ele todo dia para comprar cocaína. Pois E é. ficava esperando o carro. Aí eu cheguei com aquela banca de eu sei tudo, né? Por isso que eu falo que a gente tem que ter humildade para quando se fala de outro ser humano, de comportamento, de entender que tem 1000 possibilidades. Não é só uma. Eu falei, não, a senhora está errada, que a senhora está sendo a mantenedora do uso. Eu tenho essa mania. Dela no inferno. Aí, Tá, mas Por quê? Porque a partir daí ele passou aí sozinho de táxi. Não saía com rapidez e às vezes até apanhava lá porque Correndo ele risco tinha outros sozinho. transtornos. Então aumentou muito mais o gasto dela. Então tem situações, mas é óbvio que essa mãe tinha que estar recebendo uma orientação para ir conduzindo para outro desfecho. Com certeza ele parou, ele melhorou depois que ele teve algum problema muito sério. Que geralmente é o que move a pessoa a querer parar de usar as drogas, é algum acontecimento mais grave na vida dela. Às vezes nem é perder o emprego, Às vezes perder a adoece, família. né? Às vezes adoece. Ou às vezes até tem um transtorno. A gente teve um caso interessante aqui em Belo Horizonte o Adão que morava debaixo do viaduto da Lagoinha, um gordão, que fizeram uma campanha. Eu lembro demais dele. Andava Sunguinha. Sei lá, era Isso. uma coisa muito... E aí, na época, tinha a clínica de rua, tinha o trabalho dos redutores de danos aqui em Belo Horizonte, eles conseguiram medicar. E aí, acabou o programa e um dos psicólogos resolveu procurar um dono de um bar lá na Lagoinha, que servia café para o Adão todos os dias. Ele falou, você continua a dar um remédio para ele? O cara topou. Um dia ele procurou o Adão, cadê Adão? Sumiu. Como ele já tinha feito um levantamento da família do Adão, que era numa cidade do interior de Minas, entrou em contato. Olha, sinto informar, mas Adão sumiu. Não, Adão tá aqui. Como assim? Então, ele falou que um dia em BH ele recobrou a consciência, lembrou da gente e deu um jeito de vir para cá e ele tá ótimo. Então, durante um tempo, ele era fazendo, tinha uma psicose, algum transtorno que aquele medicamento usado, né, durante um período, conseguiu trazê-lo para uma estabilidade, né, dele conseguir, inclusive, resgatar esse passado, retornar à família. E aí, a orientação que o psicólogo passou para a família foi, então, continuem tratando. Não, busquem a continuação, porque às vezes nem precisa mais daquele remédio. Entendi. Às vezes já é um outro que vai dar só a manutenção. Agora uma dúvida, nós familiares, né? Você tá passando por isso, alguém na sua família com alguma situação de abuso. O que a gente pode fazer? E o que a gente não pode? Meu amor, Olha, você foi em cima do que eu ia pedir para falar, a situação do código. Exato. Que é exatamente o que você a gente falou. chama de codependente. Né? Luiz. A definição de codependente é aquele que se importa, vive em função de resolver o problema dos outros. Pode virar profissão, gente, ganhem bem com isso. Né? Nossa, Porque Eu cuido do problema dos outros, mas eu recebo pra eu eles. também cuido do problema dos outros e recebo bem pra eles. Então, a codependência, ela se torna, né, um problema quando você vive em função da vida do outro. E isso atrapalha, porque você está incapacitando aquele outro também. Você não deixa que ele viva as consequências. Então, vou dar um exemplo, uma pessoa alcoólica chega em casa, transtornado, passa mal no meio da sala, a família toda vai lá, se mobiliza, mãe, filho, tio, vem, papagaio, cachorro, dá banho, limpa tudo. Dia seguinte ele acorda,
Nem sei como é que cheguei, mas deve estar bom, que eu tô até de pijaminha, tomei banho, tô limpinho. Cheiroso. Aí na hora que ele encontra com a família, todo mundo de olheiro, com raiva, né? Muita raiva daquelas coisas. Por isso que eu fico no boteco aí. Então a primeira coisa, Paula, procura ajuda especializada. Antes de tomar uma atitude, sabe? Se prepara para aquilo. Se prepara, inclusive, para entender, porque às vezes a abordagem dramática, ela gera mais problema do que uma abordagem adulta. Tá aqui, estudei, me explica o que você sente. Posso usar também, né? Tem várias abordagens. Tem abordagem que você vai chegar e falar assim, ó, sua decisão é essa, então aqui, vamos ver o que você vai querer. Você vai querer ser cremado, você vai querer virar árvore, você vai querer ser enterrado junto com seu pai. O que você quer? Tem horas que você tem que trazer a realidade. Você quer continuar desse jeito? Então, eu tô cuidando, tem até 2 coroas de flor. Se você quiser. E aquele cara que não incomoda ninguém? Eu assim, podem falar demais que a gente é amigo. A gente tem um amigo que o pai passa o dia ileso, chega em casa já com a caixinha dele, entra dentro do quarto e bebe até desmaiar. E esse cara não incomoda ninguém, não faz nada pra ninguém, não prejudica ninguém, a não ser a saúde dele. Tudo bem, deixa. Uau, o que você pode fazer é abordar. Igual eu falei, eu tava me tornando uma pessoa chata. Principalmente no quesito medicamento e álcool, né? Quando a pessoa conta, ai, tomando remédio de dormir, tomando remédio. Você bebe? Eu quero que a mulher até morrer quando eu vejo. Mas eu entendi que... Mas o que a gente faz, gente? Você ama pessoas, você quer o bem dela. Você pode chegar e abordar, né? Com delicadeza. Fala, você não acha que isso traz prejuízo? E tem horas, Paula, nós vivemos essa situação essa semana em família. A pessoa bebe todos os dias, cerveja, tudo, tem que fazer a cirurgia do coração. Operou sexta na terceira TVA. Quarta TVA. Mas aí... Sem dano nenhum. 0. Os exames estão melhores do que o meu, do que o seu, do que o dele. Cada então, o que você pode abordar, tipo assim, incomodando alguém, tá? Não, incomoda quando você ama a pessoa, você se preocupa, né? Então, querendo ou não, vai incomodar. Mas eu falo assim, ele não faz esse estrago, igual você falou. Chegou, quebrou a casa inteira, fez o a dano dele, do uso, é muito pequeno. Então, você tem que falar, a pessoa que está incomodada, chegar até ele, falar, você acha que tá bom, você não gostaria? Ou então fazer um convite, vamos fazer alguma coisa à noite? Porque às vezes falta isso, essa conexão para essa pessoa ter outro destino. Talvez você fale, entendi. Entendeu? Igual, por exemplo, uma vez a paciente estava lá no consultório, ela fazia uso abusivo de álcool. Ela falou, agora eu vou passar ali, deixei meu carro lá no Shopping Cidade, que eu vou passar lá, vou comprar uma caixinha de cerveja, que aí eu vou fazer uma sopa. Aí eu falei assim, por que você não experimenta tomar sopa primeiro? E não tem cerveja na sua casa? Será que você vai precisar comprar? Ela, não, tem 6 lá. Eu falei, então 6 tá bom, boa noite. Gasta tempo no supermercado. Não, você falou que tá com fome, ainda vai fazer a sopa. Mas posso te dar uma sugestão? Como antes. 9 horas da noite, ela mandou. Fiz como você falou. Peguei meu carro, vim pra casa, fiz minha sopa, tomei. Você acredita que a vontade de beber foi embora? Entendeu? Então, às vezes, encontrar um outro ambiente... melhora também bastante. Sabe? Encontrar, por exemplo, a comida já feita, ou uma visita agradável. Pode ser que mude isso. Ou então, simplesmente deixa. É igual eu falei, tem alguns países no mundo que o pessoal toma vinho todo dia. Se eu tomar vinho todo dia, eu vou sentir mal-estar. Eu sinto mal-estar quando 2 dias seguidos tomando vinho, por exemplo. Eu sinto mal-estar. Mas... lá na França, o pessoal bebe todo dia. Eles comem pão todo dia, não tem problema com glúten. E ainda são magrinhos. E são magros. O povo magro. Eles estão roubando em alguma coisa. O consumo é menor de produtos industrializados. Então, por exemplo, eles consomem muito mais pão natural do que o pão de forma industrializado. E os invernos rigorosos também não deixam a gente engordar demais, né? Sei lá. Dizem, né? Mas... entendeu? Então tem regiões, né? Os japoneses lá com saquê, que é uma bebida super forte. Na Sibéria, o tanto que o povo bebe. Então tem o alcoolismo? Tem. Mas também tem muita gente que bebe todo dia que não alcoólico.
que trabalha, que produz. Ó, gente, nós estamos chegando ao final aqui. O Davi já botou 3 recados lá para nós. Eu não O tava último é de olhando pra ele, 55 Se minutos. deixar, a gente vai até Pois é, nem prestei atenção. Curta, compartilhe e mande para os seus amigos, principalmente esse podcast, porque pode ajudar muita gente. Às vezes uma palavra ou um discurso você desperta na pessoa que ela pode ter uma vida diferente. E nada mais do que a vontade da pessoa para ela mudar a própria vida. Nós conhecemos gente aqui que já entrou, saiu de internação várias vezes e tal. De repente, o cara vivia todo dia, arrumou uma namorada que mudou. Não é pela beleza, né? Não, foi a companheira conexão, dele. talvez E uma o cara, ela no início bebia com ele, depois ela parou, ele parou. E não sei se viveram felizes para sempre, mas estão Mas vivendo. tá bom. Entendeu? Então, enfim, a gente não sabe direito que cada caso tem que ter um acompanhamento e a verificação do que é que está lá. Mas o negócio é que tem jeito, né? Tem jeito, inclusive isso que eu estava falando, a maconha que foi demoniada como porta de entrada, hoje a gente sabe que é uma porta de Pois saída. é, e virou um com estudo medicamento comprovado. extremamente eficaz, né? Eficaz. Enquanto nós estávamos gravando, eu vou recebendo aqui as mensagens no chat. Tem algumas que não dá nem para comentar, para não expor, mas uma amiga muito querida mandou aqui, reservada. Minha filha só melhorou depois que começou a usar cannabis. Então, assim, a gente muito fica, lindo. a gente fica feliz A até questão porque... é a dose, é o acompanhamento, é esse olhar E a pessoa ser produtiva. sincero sobre si e sobre o outro. Peraí, isso aqui não tá normal, não. Porque eu já vi gente de parar a usar cocaína e a família fala, meu Deus, era bem melhor quando ele cheirava. Pois Era bem é, melhor quando ele bebia, que era mais divertido. pois é. Então, é esse olhar do outro também. E buscar especialista e não esses astrologistas das redes. Tem muita gente fazendo E desmistificar desserviço. também, né? Buscar informação, parar de ficar repetindo essas coisas que a gente tem informações ultrapassadas demais, né? Tem muita coisa nova para ser estudada. E, enfim. E até medicamentos. A gente vê que tem uns medicamentos novos saindo que tira a compulsão, que são antagonistas de sei lá o quê. Mas não adianta se a pessoa não quiser, porque o antietanol já existe há quantos anos, Fábio? Isso é verdade. E quando a pessoa quer e toma, funciona maravilhosamente. É. Eu já tive notícia. Exatamente. Que é muito bom, inclusive. Gente, é isso. A gente já tá com quase 1 hora de programa. Muito obrigada. Obrigada, Ione. É um prazer Obrigada te receber. pelo convite. O canal da Ione vai estar nos comentários. Eu ia falar isso agora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, que às vezes o assunto é mais delicado, a pessoa não quer falar ao vivo. Sim, pode entrar. Pode me mandar que eu encaminho para ela e aí a gente responde pelas vias que forem mais convenientes para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada, viu, gente, Obrigado. pelo convite. Até a próxima. Aí, ó, show sempre, né?